Oi, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos para a nossa live de hoje, onde nós vamos falar sobre concepção consciente, o ambiente ideal para gerar uma criança. Sejam bem-vindos. Oi, todo mundo. Que bom ter vocês aqui. Sejam bem-vindos. Muitas vezes também não temos clareza dessa concepção, porque essa concepção é importante. E no nosso encontro de hoje eu vou trazer exatamente isso para vocês. Por que é que eu deveria me preocupar com o momento de concepção? O que tem por trás do momento de concepção? Como que isso pode impactar a minha vida? Vamos falar sobre esse tema. Sejam bem-vindos, boa tarde todo mundo chegando aqui, que bom ter vocês aqui. Sejam bem-vindos, muito bom ter vocês aqui. Oi, Niti, beijo. Carol, Dali, boa tarde todo mundo. Que bom ter vocês aqui, sejam bem-vindos. Olha só pra gente fechar o nosso tema de ontem. Então, ontem a gente falou sobre pré-concepção e eu trouxe para vocês a relevância da gente se preparar para gerar uma vida. Quanto é importante a gente se preparar para gerar uma vida? E os estudos falam muito sobre isso. Então, quando a gente tem uma pré-concepção planejada e consciente, muitas vezes nós temos uma gestação totalmente diferente. E eu não sei se vocês sabem, né? Mas quando nós temos uma gestação não planejada, né? Uma pré-concepção não planejada, os estudos falam o seguinte, que nós temos uma maior chance de não ter um pai presente. Prestem atenção, olha como é importante isso tudo. Uma pré-concepção não planejada, nós temos uma maior chance de não ter o pai presente. Muito importante isso, né? Nós temos uma maior chance de não amamentar esses bebês. Nós temos uma maior chance de não nos cuidarmos durante a gestação. Então, quando a gente não tem uma gestação planejada, por isso que eu falei ontem para vocês, que a pré-concepção, dentro de todas as etapas, seria possivelmente a etapa mais importante. E por que a Mara fala que a pré-concepção seria a etapa mais importante? Porque por meio dessa pré-concepção consciente, que faz com que muitos outros caminhos a gente não siga. Então, se eu tenho uma pré-concepção, né, consciente, estamos planejando essa gestação, eu tenho mais chances de ter um pai presente, eu tenho mais chances de ter uma gestação mais tranquila, eu tenho mais chances de ter uma gestação com mais contato com esse bebê, eu tenho mais chances de amamentar esse bebê. Então, existem muitas configurações. Uma gestação não planejada, uma gestação não consciente, essa pré-concepção não vivida de forma bonita, de forma elaborada e organizada, no fundo, me mostra muitos caminhos depois. Então, às vezes, o resultado disso tudo entra naquela configuração de mãe que não amamenta o bebê, pai ausente, mãe que não se cuida durante a gestação, sabe esses cuidados de alimentação durante a gestação, mães que acabam fazendo uso de bebida alcoólica, mães que acabam fazendo uso de cigarro, porque os estudos mostram o seguinte, quando a gente tem uma gestação consciente, nós temos um cuidado para com a gestação, nós temos um amor para com essa gestação, a gente tem uma postura diferente. Quando nós não temos essa gestação de forma consciente, muitas vezes nós não tomamos certos cuidados. Então, quando é uma gestação muitas vezes não planejada, na grande maioria o pai está ausente, na grande maioria a mãe não está se cuidando, na grande maioria uma mãe que não vai amamentar esse bebê. Vocês conseguem compreender? Faz sentido para vocês? Mandem coraçõezinhos ou ok, alguma coisa para entender se faz sentido para vocês. O quanto a gestação consciente impacta em os outros processos e as outras etapas, tanto positivamente
quanto uma gestação não planejada, o quanto isso impacta negativamente as experiências com essa criança. E isso não é a Maraísa falando, né? São diversos estudos que mostram a respeito disso. Então, o quanto é importante a gente se planejar para ter e o quanto é relevante, né? O quanto é relevante a gente viver essa experiência de forma mais consciente, de forma mais bonita. Então, a pré-concepção, vou repetir de novo para vocês, é o momento mais importante e mais relevante de todas as outras etapas. Porque se eu tenho uma pré-concepção, eu tenho uma gestação planejada, eu tenho a tendência a ter um pai presente, uma mãe que se cuida, uma mãe mais próxima do bebê, uma mãe uma experiência mais gostosa. Quando não é uma gestação planejada, muitas vezes eu tenho uma dificuldade maior com tudo isso, tá? Então aqui precisa ficar bem claro tudo isso. Por que a pré-concepção, por que uma gestação consciente é tão importante? Quando a gente chega no momento de concepção, né? O momento de concepção, o que acontece no momento de concepção? Vocês sabem que dentro da natureza existe aquela coisa de sobrevivência, do melhor chega primeiro, daquilo que é mais saudável chega primeiro. E eu não sei se vocês sabem, mas é dito, né, em alguns livros, coisas nesse sentido, que os espermatozoides brigam, disputam, né, para fazer a fecundação no óvulo de uma mulher. No fundo, eles já sabem qual é o esperma que está mais saudável e aquele que tem maior qualidade para fecundar no óvulo de uma mulher. Então, quando eles fazem esse movimento de ir até o óvulo, então esse escolhido, né, tem um escolhido que tem maior qualidade, os outros espermas é como se eles fizessem um tapete. É como se eles direcionassem esse até o local onde está o óvulo. E naquele momento que o óvulo reconhece esse espermatozoide, o óvulo ele está assim, ele faz isso aqui, ele se abre e o espermatozoide entra. Então assim, é tudo quase programado, é tudo assim, quase milimetricamente pensado e organizado. Então, aquele que tem maior qualidade, aquele que tem maior qualidade realmente é o que é escolhido e os demais dão apoio para ele chegar lá. Então, aquilo que a gente tem de melhor no nosso corpo esses componentes que a gente tem de melhor é que vão formar uma nova criança. Isso é muito importante. E no momento de concepção, existe uma coisa que se chama célula matriz. Célula matriz. O momento da concepção, existe uma coisa que se chama célula matriz. E aqui eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque o que acontece? Essa célula matriz é algo extremamente importante. Então, quando existe a fecundação, nós vamos ter uma célula matriz. Dessa célula matriz, uma célula matriz. Dessa célula matriz, todas as outras células do corpo da criança serão formadas. A partir dessa célula matriz, todas as outras células do corpo da criança serão formadas. E agora é que vem a treta. O que nós estamos vivendo no nosso ambiente, o que nós estamos vivendo neste ambiente e como isso pode impactar a vida do nosso filho. Então, olha só como é importante isso. Quero que vocês prestem muita atenção. Aquilo que os pais estão vivendo no ambiente deles, na vida deles, aquilo que eles estão experienciando na vida deles, automaticamente vai ir para essa célula matriz, essa mensagem, essa informação, e a partir dessa célula, todas as outras células do corpo da criança serão formadas. Então, vamos lá, vamos explicar isso na prática. Imagine que os seus pais estão passando por um problema financeiro muito sério, muito grave. Estão muito preocupados financeiramente falando, né? Lembrem-se, compartilhem essa live com as pessoas que vocês amam, para quem tá querendo gestar, para quem tá grávida, tudo isso compartilhem, porque é muito importante o que a gente vai falar aqui. Então, imagine o seguinte, que os pais estão passando por um momento difícil financeiramente falando.
E nesse momento de muita preocupação, eu fui gerado. Então, qual que é a mensagem da minha célula matriz? Qual que é a mensagem da primeira célula que está formando o meu corpo? Qual que é a vibração? O que meus pais estavam vivendo naquele momento? Medo, preocupação com o dinheiro, medo de faltar algo, escassez. É aquilo que os meus pais têm dentro dos pensamentos dele, dentro das emoções dele. A minha formação, a minha célula matriz vai vir imprintada com essa informação daquilo que os meus pais estão vivendo naquele momento. Então, aquilo que os meus pais estão vivendo naquele ambiente de concepção, e por isso vocês precisam sair e abrir a cabeça de vocês para a questão de ambientes, abrir a cabeça. Ambiente não só é a casa que você mora hoje, saia disso. Então, quando os seus pais geram você num ambiente nesse cenário, automaticamente vai vir imprintado em ti essa informação na tua célula de escassez, de medo, de preocupação financeira, medo de faltar algo. Dessa célula matriz vai ser formado todas as outras células que vão formar o seu corpo. Dessa célula matriz vai ser formada todas as outras. Essa informação vai se duplicar, triplicar. Então, essa informação toda veste você. Não necessariamente que você vai ter problemas com dinheiro, não necessariamente isso, ou ter falta com dinheiro, mas pode ser que você fique muito preocupado financeiramente. Sabe aquela pessoa assim que tá sempre preocupado, sempre, o dinheiro é sempre uma preocupação muito grande, o medo de faltar é muito grande. Então pode ser que não seja uma experiência que você viveu. Pode ser que seja uma experiência que você está trazendo da sua concepção. Então quando isso é muito forte, né, muito impactante, muitas vezes traslada o momento de concepção. Outras situações, fui gerado depois de uma briga, entende? Meus pais estavam brigando e aí fui gerado depois de uma briga. Qual que é a vibração disso tudo, sabe? Fui gerado de uma relação que minha mãe não queria ou meu pai não queria. Como que é tudo isso? Qual é o imprinting que eu tenho dentro das minhas células em relação a tudo isso? Fui gerado de uma situação onde minha mãe era amante do meu pai. Então, tudo isso impacta a nossa vida. Eu já atendi vários, mas uma que eu me lembro que é bem recente, é uma menina, a mãe era amante do pai, e aí, ok, essa moça engravidou, ele se separou da esposa e deu seguimento com ela. Se casaram, se relacionaram e hoje vivem juntos. E qual que é o imprinting que essa menina tem? Vocês sabem me dizer? Vocês conseguem ousar aí me responder algo? Qual que é o imprinting? O que rege essa menina energeticamente falando? Quando essa menina vem para o consultório, qual é a energia? Qual é o conflito que rege o corpinho dela, que rege as emoções dela? Vocês saberiam me responder? Isso? Deixa eu ver se vocês sabem. Como se limpa isso das células, Mara? Vamos conversando sobre isso. Com o passar dos dias eu vou trazendo para vocês, tá, Má? A Pri escreveu traição. Pri, pode vir essa mensagem? Pode. Traição, medo de traição, insegurança, traição, tá. Sabe qual que era, gente? Vergonha. Vergonha aqui, Ateliê Doce Yasmin. Culpa. Vergonha, culpa, sujeira. Sabe? Vergonha, culpa, sujeira. Era isso. E ela se sentia inapropriada. Sabe assim, tipo, eu não deveria estar aqui. Eu não deveria estar aqui. E ela sabe de toda a história, né? Ela sabe que ela veio deste momento. Então, assim, dentro dela, isso é muito impactante, isso é muito forte. Então, dentro da mensagem primordial, era vergonha. A primeira era vergonha.
a sensação de inadequada. Sabe essa coisa de inadequada? Tipo, sou errada, não deveria estar aqui, estou no lugar errado, sou inadequada, não me sinto na família, mesmo ela indo visitar os irmãos, né? Não se sente na família, entende? É totalmente diferente essa percepção, totalmente bagunçado tudo isso e muito difícil, muito difícil. Exatamente, se sentia inadequada, ela não conseguia se reconhecer nos lugares, sabe? Isso é muito importante. Então a gente precisa perceber tudo isso e estar de olho, porque esse momento de concepção, ele é extremamente importante. E aí, assim, Mara vem toda bagunçada, já tá tudo errado. E agora, né? Já tá tudo errado, e agora o que eu faço? A primeira coisa é, se a gente puder, descobrir como é que a gente veio ao mundo, qual é a forma, qual foi o momento, o que os meus pais estavam vivendo naquele momento. Não precisa perguntar para eles como foi a relação sexual, mas vocês podem perguntar o que é que eles estavam vivendo naquele momento. É a melhor coisa. A partir dessa situação que eles contam, o que é que eles estavam vivendo naquele momento, qual era a experiência de vida deles, você já pode começar a verificar ou até mesmo perceber o que você pode estar trazendo disso tudo. Mesmo sem saber a verdade, história, ela se sente assim. Silvia, naquela situação, ela sabia dessa história. Ela sabe que ela veio... Só que olha só, é muito importante a gente perceber isso. Ela sabe que ela veio de uma concepção onde a mãe estava numa posição de amante do pai. Ela sabe que ela veio disso. Só que Silvia, ela era uma menina de 12 anos. Dentro das emoções dela, ou da percepção dela, ela não tem essa percepção ou essa inteligência para identificar que o meu sentimento de inadequação, de vergonha, vem da minha concepção, me entende? Eu fui identificando que vem daquele momento, conforme as emoções que ela vinha me trazendo. E claro que ela não me falou a palavra inadequada, porque essa palavra inadequada para uma criança de 12 anos, às vezes a criança nem conhece claramente essa palavra. Eu estou trazendo essas palavras para vocês perceberem a forma que ela falava, se a gente fosse colocar isso numa palavra, como que isso se resume, entende? Mas ela não sabia disso, que o momento de concepção da história dela afeta as emoções dela hoje. E eu tomo muito cuidado para falar sobre isso. Por quê? Olha só como é muito importante a gente perceber, né? Porque assim, em alguns momentos eu posso tomar isso e tipo assim, nossa, eu sou inadequada porque eu vim de uma gestação desse jeito, então eu não tenho solução, entende? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente percebe esse tipo de coisa, porque tem pessoas que entram nesse vitimismo. Então, ao invés de eu olhar para isso e falar e parar para pensar e pô, meu Deus, agora eu entendi porque eu estou assim, e a gente ir para o caminho de solução, não, às vezes a pessoa entra mais profundamente nesse conflito. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente traz isso, quando eu trabalho isso no consultório, para ele não entrar mais profundamente nesse problema, me entende? Então isso é muito importante. A Vanessa, minha mãe sempre fala que passava muito mal, grávida de mim, vomitando e passou muito tempo. Olha só, isso também é um sintoma, né? Deixa eu só ver aqui. Quando estamos outro filho após a morte de um filho? Geralda, ótima pergunta. Vou falar sobre isso. Uma sensação de inadequação, não se encaixar em nenhum lugar. Exatamente isso. Então, como é importante, né? Como é importante a gente perceber tudo isso. Então, o momento de concepção é um momento crucial. É dali que se forma a célula matriz, e dessa forma, célula matriz, a gente vai formar todas as outras células do nosso corpo. E esse momento de concepção, essa informação na célula matriz, ela vai replicar para todas as outras células, e muitas vezes isso se torna uma crença dentro de nós.
E às vezes a gente não tem noção de onde vem essa crença, de onde vem toda essa experiência, de onde vem tudo isso, tá? Então a gente não tem noção. Olha só, aqui tem minhas alunas me ajudando a responder vocês. A Marcele tá aqui, a Mayra tá aqui, a Mari tá aqui também. Muito bom. Elas estão aqui também me ajudando a responder vocês, tá? Bem importante toda essa troca que a gente está fazendo. Então, o momento de concepção deve ser cuidado, deve ser pensado, planejado, se possível, sim. E como a criança foi gerada, ela é uma ponte para o parto. Vamos lá, respire. Como a criança foi gerada, ela é uma ponte para o parto. Então, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou doula. E nesse acompanhamento das gestações, e eu já trabalhei num hospital obstétrico, então a gente trabalhava com as grávidas, auxiliava elas antes do trabalho de parto, estava acompanhando elas. E o que a gente vê, né? O momento de concepção é uma ponte para o parto. Da forma que essa criança foi gerada, da forma que essa concepção aconteceu, muitas vezes eu trago isso à tona na hora do parto. Então, por exemplo, assim, uma gestação, uma concepção não concedida, né? Uma relação sexual não concedida. Não quero essa relação sexual. Na hora do nascimento, quando a gente se aproxima dessa mãe, o que ela traz pra gente? Não me toque, não chegue perto de mim. Sim. Então, aquilo que eu vivi no momento de concepção, vem à tona na hora do parto. Isso explode na hora do parto. Com as atitudes da mãe, com aquilo que a mãe fala, aquilo que ela demonstra, isso vem a todo momento na hora do parto. Então, olha como é importante a gente perceber tudo isso. E profissionais que trabalham nessa área já conseguem identificar tudo isso. A gente já consegue ver como que foi esse momento de concepção, como que foi essa relação sexual, como que aconteceu tudo isso. A gente já consegue identificar tudo isso no momento do trabalho de parto. Como essa mulher se mostra, aquilo que ela reage, aquilo que ela fala. E é exatamente isso. A Silvia, engravidei de um ato sexual sem permissão. Não tive nada de dilatação. Exatamente isso, Silvia. Então, o momento da concepção, ele é uma ponte para a hora do parto. E muitas coisas acontecem ali. E por isso nós precisamos de quê? De informação, isso que a gente precisa. E nós precisamos de outras pessoas para nos auxiliar nesse momento e nos compreender nesse momento. Porque assim como tem profissionais que compreendem essa ponte da concepção para o parto, tem profissionais que não compreendem isso. E aí o trabalho de parto vira assim um caos, sabe? Porque às vezes o profissional não tem essa visão, não tem esse olhar, não consegue acolher essa mãe, não consegue dar um acalento para essa mãe, e tudo isso acaba vindo à tona naquele momento, sabe? Então é muito, muito importante, muito importante. Mara, o que será medo de ficar grávida da cirurgia, de morrer na cirurgia? O que pode ser? Yasmin, o medo de ficar grávida é uma pergunta bem importante. Existe até um nome para isso, se chama tocofobia. Então, o que é essa tal de tocofobia? Yasmin, conta pra gente se você veio de parto natural, parto normal ou cesariana. Conta pra nós. E contem pra nós se você tem medo de ficar grávida e qual o tipo de parto que você nasceu, tá? Escrevem aqui quem pode escrever. Se você tem medo de ficar grávida e qual foi o parto que te trouxe ao mundo. Olha só, a pergunta da Yasmin. Prestem atenção. A pergunta da Yasmin. Mara, o que pode ser o medo de ficar grávida? E a Yasmin veio de uma cesariana.
Yasmin, vou falar algo para você que isso já é estatístico, e isso já tá nos estudos assim, ó, tempão. As pessoas que têm medo de engravidar, na grande maioria, vieram de um parto cesariana. E aí, olha só, como é importante a gente perceber tudo isso. Por quê? Porque é como se você não tivesse vivido a experiência. É como se você não tivesse vivido a experiência de chegar ao mundo, né? Por meio de uma forma natural ou de uma forma normal. Essa palavra tocofobia, ela fala sobre esse medo de engravidar. Medo da cirurgia, medo do parto, medo de ter filhos, medo de tudo isso. Existe um estudo que ele fala o seguinte: se em 4 gerações nós vivemos parto cesariana, a 5ª geração o corpo não sabe mais como é um parto normal ou natural. O próprio corpo não sabe mais como que isso acontece, como que é esse movimento de nascer. Então, e aí Yasmin coloca, né? Sempre tive, por isso acho que não tive filhos. Então é muito importante a gente perceber e termos essa consciência. E nós precisamos olhar e perceber o seguinte, que aquilo que é fisiológico e aquilo que é natural é o ideal. Aquilo que é fisiológico e aquilo que é natural é o ideal. Mara, e o que você pode nos falar a respeito das cesarianas? Está tudo certo em relação a isso. Cesariana salva vidas todos os dias, quando bem indicado. Quando bem indicado. Cesariana não é fisiológico, não é natural. Eu não sei se vocês já viram falar, mas hoje o parto cesariano é vendido como o parto mais seguro que tem. Entende? Tipo, tô com medo do parto, faz cesariana. É isso que é dito, certo? Certo. E vocês sabiam que o parto cesariano aumenta em 5 vezes o risco de morte da mãe e do bebê. Então é vendido como parto mais seguro, mas está longe disso. Longe de ser fisiológico, longe de ser natural e longe de ser seguro. Longe, mas muito longe. Quando nós chegarmos na aula de parto, eu vou falar para vocês a diferença entre os partos. E como que isso acontece na nossa experiência de vida. Eu nasci de um parto natural, normal, cesariana. Mara, e eu que quero cesariana. Tá tudo certo se você quer cesariana. Entende? Eu sempre falo o seguinte. Quando as minhas pacientes vêm e falam, Mara, eu não vou fazer parto normal. Esquece, não vou fazer. Eu prefiro preparar essa mãe psicologicamente e emocionalmente pra gente ir para uma cesariana de uma forma bem bonita e mais natural possível, do que colocar essa mãe num parto natural e ela estar desesperada. Não vai dar certo. Entende? Não adianta você colocar uma mãe com muito medo do parto natural e essa mãe ficar desesperada. Não é a melhor forma dessa criança vir ao mundo e essa mãe viver a experiência de parto dela. Então a gente tem várias formas. E aí eu quero que vocês percebam que a Mara não levanta bandeira para nada. A Mara não levanta bandeira para parto natural, o parto é normal e nem para cesariana. A Mara quer que todos tenham consciência do que estão fazendo. Quando façam escolhas, tenham consciência dessas escolhas. E isso é extremamente importante. Consciência dessa escolha. O que pode afetar, quais são os pontos positivos e os pontos negativos de cada um. Então, esse medo, e aí quando a gente faz os estudos e pergunta, né, verifica, tenho medo do parto, tenho medo de engravidar. Geralmente essa pessoa veio de um parto cesariano. Geralmente vem. E aí é como se o corpo já começasse a perder essas informações do que é um parto normal. É como se o corpo não soubesse mais como que é isso. E se a sua mãe veio de um parto cesariana e assim por diante, isso é mais grave ainda, mais profundo ainda. Me entende? Então, o quanto é importante a gente perceber e agirmos com mais consciência nisso tudo, né? Agirmos com mais consciência é extremamente importante. A Vanessa, eu tive 2 e preferi normal. Até na amamentação faz diferença. Sim, eu vou explicar por que é que as crianças que nascem de parto normal têm uma maior chance de ser amamentadas do que as que nascem de parto cesariana, tá?
a Cris, eu quase morri na cesárea dos meus gêmeos. Tive históricos de hemorragia e óbito em partos na família, por isso meus filhos nasceram de cesariana, entende? Tem sempre uma memória por trás, tem sempre uma memória por trás. Mara, meu medo de engravidar é só de pensar no parto. A Natália. E aí, a gente precisa olhar para tudo isso, né? Olhar para tudo isso. O que eu posso dizer para vocês em relação ao parto, né? Eu já tive um parto normal. E parto normal dentro de uns princípios de humanização daquilo que os profissionais puderam fazer, a gente fez. E agora a gente vai fazer, né, do Arthur, praticamente aquilo que a gente puder fazer de natural, porque existe diferença entre parto normal e natural. Vou explicar isso para vocês. Então, a gente pretende fazer que seja da forma mais natural possível para o Arthur. Só que o que eu vejo, né? Eu vejo esse medo em vocês. Ao mesmo tempo, o que eu posso contar para vocês? Que no momento de parto, nós mulheres, viramos bichos. A gente vira um bicho, gente. O momento do parto é algo extremamente selvagem. Selvagem, assim, selvagem é aquele selvagem dentro de nós. E a grande maioria, se você se permite se conectar com essa força selvagem dentro de você, você não chega a ter medo. Você não... Enfim, isso é muito maior. Algo maior te conduz. Eu sempre tive medo de hospital, essas coisas todas, nunca gostei. Mesmo já tendo trabalhado no hospital, nunca gostei dessas coisas. Mas naquele momento do parto, tu vira um outro negócio, uma outra coisa. Só que é só vivendo a experiência para você saber o que é essa experiência. É só vivendo aquele momento. Então, muitas vezes a gente olha assim pra gente, tipo, meu Deus, eu mal dou conta de uma injeção no braço, quem dirá um parto, tipo, vou ter um negócio na hora. Não, porque a natureza, ela é tão maior, o nosso instinto é tão maior, que ele te move para algo. Não tenham dúvidas disso, sabe? Ele te move para algo. Então, assim, é bem importante a gente se permitir deixar essa coisa selvagem vir para fora, porque é extremamente selvagem, né? A mãe, eu já falei para vocês numa live, né, esses dias, a mãe é um bicho difícil de se lidar. E naquele momento é o momento que você se torna mãe. Aquele momento é o momento que você entra nessa selvageria. E aí é totalmente diferente. Você não vai com essa roupa que você tá vestida hoje. É isso que eu quero que você entenda. Na hora do parto, você não vai com essa roupa que você tá vestida hoje. É uma outra personificação que vem ali. Ai, Adessa, bem como você falou, Mara, você conseguiu colocar em palavras um sentimento que eu nunca consegui explicar. E é exatamente isso. E olha quantas de vocês têm medo, né? Várias de vocês falando sobre isso, né? E eu quero que vocês entendam que vocês não vão com essa roupa que vocês estão vestindo hoje. Essa personificação lá na hora do parto não existe. É outra coisa que tá lá. É outro negócio que tá lá. E que não é vocês, entende? Não é vocês. É uma força muito maior. E ali eu vi que a Márcia falou sobre o divino, né? É algo muito maior. Então, só vivendo e passando pela essa experiência, tá? Só vivendo e passando pela experiência. Vai nu e o bebê vem nu ao mundo, a forma natural da vida. Linda, muito bem. Muito importante, né? Por que será que tive minhas 2 gestações cesárea? Gostaria que fossem normal. E às vezes é por falta de informação. Simplesmente isso, sabe? Às vezes simplesmente por falta de informação. Mara, tenho 44 anos e quero engravidar. Sim. Tá tudo certo em relação a isso. Tá tudo certo. A gente tem esses receios e essas crenças de que a gente não pode, não consegue, ou algo nesse sentido. E não tem nada a ver em relação a isso, gente. Não tem nada a ver em relação a isso. Quero falar a respeito sobre o momento de concepção, tá? Essa força do masculino e do feminino. Deixa eu só ver aqui.
Tô vendo aqui as mensagens de vocês. Mara, eu não tinha medo. Estava com 10 de dilatação e desde a primeira eco eles diziam que era um bebê Gig para uma mamãe mini. Ah, Big. O que dizer sobre isso? Chay, assim, dificilmente a criança vai ser uma criança que não se adapta ao seu corpo, o seu corpo não se adapta a ela. A não ser que essa criança, que a mãe passou por diabetes durante a gestação e essa criança tá muito grande, algo nesse sentido. O corpo é totalmente adaptável. Então, muitas vezes, essas indicações de cesarianas, muitas vezes não são indicações verdadeiras de cesariana, entende? Não são indicações verdadeiras. E aí, por isso que a gente precisa de informações, para conversar com o nosso médico a respeito disso, quando ele traz um conteúdo, algo nesse sentido. No fundo, sinto-me culpada por não querer ter filho. Na verdade, não sei se não queria, confusa, né? E a Yasmin. E ontem a gente falou sobre exatamente isso, né? Lembro na live de ontem que a gente falou sobre isso? E daí a Yasmin aqui, pelo jeito, não tem filhos e tá aqui assistindo essa live. E aí ela fala, né? Que ela tá com dúvida, que ela tá confusa. E qual que é o movimento de alma da Yasmin quando a alma da Yasmin traz a Yasmin para essa live? Qual que é o movimento de alma? O que a alma da Yasmin quer mostrar para ela quando ela está aqui assistindo essa live? Entende, Yasmin? Transcenda seus medos. Perceba que você está aqui. Então, olhe para isso, né? Olhe para isso. A Dali, sou bem miúda e nosso filho nasceu com 4 quilos de parto. Normal. Muito bem, muito bem. A Rayane também se identifica com a Yasmin. Percebam, gente, vão além, vão além. Olha só sobre o tema que a gente está falando. E vocês estão aqui, entende? Vão além disso tudo. Frank fala o seguinte: concepção planejada no amor, criança saudável e feliz. Então, o quanto é importante nós nos prepararmos para esse momento. Um grande presente dos pais para os filhos é uma concepção consciente. O grande presente dos pais para os filhos é uma concepção consciente. Carol Copini aqui também, várias solteirinhas, sem filhinhos. Vocês são muito bonitinhas aqui. Muito bonitinhas. Muito bem, tô vendo aqui as mensagens de vocês. Muitas vezes vocês me falam o seguinte: Mara, eu não tô conseguindo ter filhos, né? Não tô conseguindo gerar, não estou conseguindo ter filhos. Me fala algo sobre isso. Lembram que ontem eu cheguei a introduzir esse tema, esse assunto com vocês a respeito da energia do masculino e do feminino, né? Então, quando meu parceiro não está no masculino dele, no masculino dele, eu não estou no meu feminino, ele não tem esperma de qualidade e eu muitas vezes não estou nem ovulando. Então a gente precisa olhar para isso de uma forma mais profunda. Estamos com dificuldade de gestar, estamos com dificuldade de engravidar. Uma das situações que nós podemos olhar é para essa situação, exatamente isso. Qual que é essa situação? Meu esposo, como que ele está com o masculino dele? Como eu estou no meu feminino? Então a gente precisa perceber que lá na natureza, a fêmea, ela só ovula quando o macho marca o território. Então o cervo, aquele animal, o cervo, o veado lá do Pantanal, quando o macho marca o território, a fêmea começa a ovular. Então é isso que a gente precisa perceber. Muitas vezes vocês me trazem, né? Quando a gente fala sobre concepção, Mara, a gente não consegue engravidar, não consegue engravidar. E muitas vezes a gente vai pro relacionamento de casal. E vou falar algo pra vocês, na maioria das vezes é relacionamento de casal. E a gente precisa olhar pra tudo isso e perceber tudo isso. Eu vou fazer um stories, alguma coisa sobre endometriose, tá? Pra vocês. Então, assim, é muito importante a gente perceber que relacionamento de casal é algo incrível.
E quando o meu parceiro está no masculino dele de uma forma bonita e eu estou no meu feminino de uma forma bonita, naturalmente existe um movimento de fecundação aqui. Tem uma outra situação que eu vejo assim, vocês já viram aquela situação, por exemplo assim, estava casada, casada com uma pessoa e a mulher não engravidava. Se separou dessa pessoa, deu 6 meses com uma outra pessoa e está grávida. Vocês já viram isso? Então, muitas vezes, existe algo dentro do relacionamento de casal. Existe uma configuração de relacionamento de casal que não permitia crianças virem daquela configuração. Outra coisa importante que eu não costumo falar em lives abertas, assim, mas vou comentar aqui com vocês. Existem famílias que a concepção, que a união dessas famílias é como se não tivesse uma autorização para as crianças virem, sabe? É como se essa união dessa mulher com esse homem não tivesse uma autorização para as crianças virem. E aí, o que a gente precisa perceber? Nossos ancestrais, olha, Carol, eu engravidei de uma pessoa que não conseguia ter filhos. Exatamente isso. Então, eu quero que vocês percebam que muitas vezes é o relacionamento de casal. Muitas vezes é o relacionamento de casal que a gente precisa olhar. Então, o que a gente precisa perceber? Eu vou abrindo aqui um arquivo que, se der, eu quero falar para vocês enquanto eu vou trazendo essas informações aqui. Então, o que a gente precisa perceber? Que muitas vezes nossos ancestrais não foram boas pessoas, né? Muitas vezes nossos ancestrais não foram boas pessoas e a gente precisa olhar para tudo isso e perceber. Então, quando dentro dos nossos ancestrais existiu muita morte, abuso sexual, coisas nesse sentido, quando dentro dos meus ancestrais existiram muito isso, o que acontece? Existe quase uma não autorização para as crianças virem. Então, dentro da minha ancestralidade, com assuntos e temas muito complexos, naturalmente o sistema por si só fecha essa configuração de novas crianças virem, sabe? São casos mais raros, mas o que eu encontro, na grande maioria das vezes, em primeiro lugar, essa configuração da mulher estar muito no masculino. É isso que eu encontro. A mulher está muito no masculino, ela não está no feminino. E aí o que acontece? Ela acaba não ovulando, não tendo uma boa qualidade também de ovulação e acaba não engravidando. E aí essa coisa toda que nós temos, né? De entrar profundamente nesse masculino e essa loucura que a gente faz de masculino, feminino e assim por diante. E aí a gente vira esse negócio todo e acaba tendo muitos problemas com tudo isso. Uma outra coisa também que eu posso trazer para vocês que não auxilia na gestação, muitas vezes atividade física de alto impacto, fazer muita atividade física, malhar muito músculos. Mulheres que malham muito, elas também têm uma dificuldade de ovulação. Não todas, mas isso também se apresenta. Eu não sei se vocês viram, a esposa do Wendel Carvalho, ela tá querendo engravidar. E a Karine, acho que é o nome dela. E a Karine, a primeira coisa que ela disse, que ela reduziu as atividades físicas. Exatamente isso. Então, isso também interfere por causa da liberação de hormônios. Então, tudo isso a gente precisa perceber, gente. Existe muita coisa por trás disso tudo. Então, eu quero que vocês percebam que, às vezes, essa dificuldade de engravidar muitas vezes está relacionada a esse relacionamento de casal ou situações por trás, né, do nosso sistema familiar. É como se a gente não tivesse um ok para trazer novas crianças.
e esses ajustes na nossa saúde. Muito, muito importante nos nossos hábitos de vida, muito, muito importante a gente perceber tudo isso. Mas em primeiro lugar, sempre, geralmente, é relacionamento de casal. E outra coisa, um deles não quer. Isso também é algo que sempre acontece. Então, por exemplo, Mara, quero engravidar. Estou com dificuldade de engravidar. Aí a pessoa vem, me traz, né, a situação dela. Estou com dificuldade de engravidar. E quando eu faço a verificação, o parceiro não quer um filho. Entende? O outro não quer. Um não quer. Também temos dificuldade nisso tudo. E muitas vezes ele fala para a parceira que quer, mas no fundo não quer. E é muito dolorido para a esposa quando ela escuta que o homem não quer. E muitas vezes é muito nítido que o homem não quer. Por exemplo, situações assim: ai, Mara, meu esposo já tem um filho, tem, sei lá, 20 e poucos anos, eu sou o segundo, terceiro casamento dele. A gente quer ter filhos. Dificilmente esse homem quer ter filhos. E às vezes ele fala para agradar a mulher. E quando a gente vai fazer essa verificação e ir mais profundo nisso tudo, no fundo ele não quer ter um filho. Só ela que quer. E aí é bem complexo tudo isso também. Tem uma situação na família de muitas fertilizações e nenhum sucesso, nem natural. Eu sempre digo que tem algo ali que não combina, mas não tinha esse conhecimento e são opostos. Exatamente isso, Liv. Muitas vezes existem uniões familiares que não têm um ok para uma criança vir dessa união familiar. É como se dentro da nossa ancestralidade a gente tivesse um peso muito grande. E se a gente parar para pensar, a nossa ancestralidade não tem uma história bonita, né? É guerra, é muita coisa nisso tudo. Então, a gente precisa, geralmente, uma das coisas que eu olho e que também está ligada a tudo isso, tá? Bem importante perceber. Então, quando o parceiro não quer, não quer, é muito nítido, gente. A gente não precisa ir muito longe para identificar tudo isso. Rapidinho a gente já identifica que um dos parceiros não quer, e essa é muitas vezes a situação que faz com que essas crianças não possam vir, tá? Deixa eu falar aqui para vocês, olha só, vamos falar algo bem importante aqui que eu quero comentar com vocês, a respeito dos ovários policísticos, né? Existem muitas pessoas que têm ovário policístico, que tem toda aquela situação, a dificuldade de engravidar e tudo isso. E eu quero ler aqui com vocês, eu abri aqui o arquivo, quero ler aqui com vocês, só para vocês perceberem. Olha só, as causas, né? As causas, no fundo, são desconhecidas, mas eu quero estudar aqui com vocês algo para vocês perceberem. Alguns estudos e pesquisas relatam a alta produção de insulina, obesidade, sobrepeso, sedentarismo, farinha branca, enfim, que é um hormônio, que esse hormônio em excesso pode aumentar a secreção de androgênios. Então, mulheres que passam por essa síndrome de ovários policísticos, elas podem ter uma alta produção de insulina no corpo delas, que essa alta produção pode vir de obesidade, sobrepeso, sedentarismo, uso de farinha branca, má alimentação. Então, assim, essa alta de insulina aumenta a secreção de androgênios. Então, o que ela tem no corpo dela? Uma alta de insulina que aumenta a secreção de androgênios. Apesar de serem características de hormônios masculinos, presta atenção, os androgênios também são produzidos pelos ovários. Então, quando as mulheres sofrem de ovários policísticos, é porque seus ovários produzem mais andrógenos do que o normal. E esses andrógenos são hormônios masculinos ou femininos? Me contem, respondam. São hormônios masculinos. Essa mulher está no masculino ou está no feminino? Está no masculino. Uma mulher no masculino engravida? Não engravida. É isso que vocês têm que entender. Gente, é simples. Simples entender. Simples entender. Então, em 2 minutos eu consigo explicar para vocês o que acontece nisso tudo.
E aí a gente precisa ir mais profundo nisso tudo, entender qual que é a fisiologia e não ficar com um diagnóstico. Esquece o diagnóstico. Olha para aquilo que está acontecendo no seu corpo, a fisiologia. O que é esse tal desse ovário policístico? O que está acontecendo dentro da minha fisiologia? Bato no masculino, né? Tô com excesso de hormônio masculino aqui dentro de mim. Me entendem? Quanto é importante a gente perceber tudo isso. E aí uma mulher no masculino nem ovula. Nem ovula. É isso, gente. E aí tem todas as situações. E assim, não é porque eu tenho problema de ovulação. Pode ser que eu estou numa postura masculina na minha vida. É isso que a gente precisa perceber, sabe? Então, muito, muito, muito importante. Eu vou fazer um post falando sobre endometriose, algum carrossel, alguma coisa para vocês, tá? Em relação a isso. Tive 2 relações com homens livres, mas um com filho. Deixei-os porque vi que não queriam mais nenhum. Chegaram a falar, faço e tu crias. Exatamente isso. Então a gente precisa perceber que muitas vezes um não quer. E isso faz com que não tenha força para que essa criança venha. Estou com ovário policístico, mas estou entrando na menopausa. Tomei aquelas injeções para emagrecer, acho que insulina tem algo a ver. Acabei de falar aqui sobre a insulina, Silvia. Muito bem. Viram só, gente? Quanta coisa. E aí, qual que é o propósito dessas lives? É trazer mais conhecimentos para vocês, é trazer mais informações, é abrir o campo de vocês, o campo de visão de vocês em relação a tudo isso, para a gente começar realmente a se preocupar, começar a realmente se preocupar, assim, num bom caminho, da gente se cuidar para tudo isso, da gente olhar para esse momento de concepção, para quanto tudo isso é importante. Perceba a endometriose como um abraço em mim, como se acalentasse meu útero. Ai, muito bem. Deixa eu só ver se tem mais mensagens aqui de vocês, que eu estava olhando antes. Tem alguma coisa para eu responder? Teve alguma coisa que eu não respondi vocês? Me falem, que daí eu respondo aqui. Então, só pra gente ir fechando tudo isso, o momento de concepção é uma ponte para nossas emoções, é uma ponte para a nossa vida adulta, é uma ponte para o nosso parto e nós devemos sim tomar cuidado com tudo isso, nós devemos sim nos preparar para tudo isso, nós devemos sim ter uma gestação mais consciente, isso é extremamente importante. Menopausa precoce. Josi, eu já tive uma paciente que estava com menopausa precoce, a gente fez uns trabalhos, como se diz, e ela voltou a menstruar. Tem que identificar o que é que tá me fazendo ficar com essa menopausa precoce. Tem que ir na causa disso tudo, entende? Na causa disso tudo. No parto da minha filha me deram 7 agulhadas na coluna e não conseguiram me anestesiar. E me deram uma anestesia geral. Nem eu e nem meu marido pôde ver o parto. Como isso fica para minha filha? Lindona, vem pra aula que a gente vai falar sobre nascimento. Amanhã é gestação, depois é nascimento. E aí eu vou falar sobre tudo isso, tá? Vou responder vocês. Não quero colocar o sobrenome do meu marido. Maísa. Isso também interfere? Maísa, por que você não quer colocar o sobrenome do teu marido? Mara, então eu estou no masculino, por isso minhas flores não florescem? Silvia, olha quantos sinais das flores, do masculino, da endometriose, dos ovários policísticos e tudo isso. Exatamente isso. Quando o homem está no feminino, baixa dos espermas, sim, também temos dificuldades. Exatamente isso. Maísa, por que não quero colocar, entende? Existe uma negação aqui. É muito complexo tudo isso, muito profundo. Mara, quando o Arthur nasce? Olha só, a previsão do nascimento do Arthur é entre final de julho e início de agosto, mais ou menos ali. Temos uns dias ainda, mas já estamos bem grandões, já baixou bastante minha barriga, já tô com a barriga bem baixa, já tô no modo só 50%, como é engraçado, né? Nosso corpo por si só nos movimenta para aliviar. Rayane, minhas flores também não florescem, vocês bonitinhas.
Minha filha quer tirar o sobrenome do pai. Silvia, muito profundo isso. Muito profundo, porque quero tirar o sobrenome do pai, existe uma negação, existe uma exclusão, existe algo em relação a isso. Ao pai, à família do pai, aos homens. Muito complexo tudo isso. Eu não sei nem por onde começar para te falar o quanto é complexo tudo isso. Muito complexo. Totalmente eu no masculino e ele no feminino. Papéis trocados. Filho vem de relacionamento com os pais com papéis trocados? Bem difícil, tá? Bem difícil. Precisa ajustar esses papéis. O pai rejeita ela desde sempre. O pai rejeita. E vocês também rejeitam, entende? Eu tomo comprimido contínuo, pode? Ande. Não. O que nos permite ser mulher é o ato de menstruar. O que nos sabe aquela coisa assim de que eu noto que eu sou mulher é o ato de menstruar. E quando eu não menstruo, não tenho isso. Ou fazer uso de anticoncepcional, eu estou tendo um sangramento que é mecânico. Não seria ideal que a gente fizesse uso de anticoncepcional. E dentro do anticoncepcional tem hormônio masculino. Tem hormônio masculino. Entendem? Tá, daí o que eu tô fazendo? Entende? Sou homem, sou mulher, o que eu tô fazendo comigo, sabe? Ainda bem, a Silvia é minha aluna e eu falei para minhas alunas fazerem essa flor da flor. Vai lá, hein, Silvia? Vai em frente que vai dar certo. Muito bem. Jill, né? Tudo isso. Tudo isso. Eu tenho que tomar muito cuidado, gente, com o que eu falo aqui nas lives públicas, sabe? Mas existem vários estudos. Vou falar algo para vocês. Respirem. Só respirem com essa informação. Não é para vocês ficarem falando coisas aqui. Quando o aborto foi proibido nos Estados Unidos, o DIU também foi proibido. Entenderam? Entenderam? Então, eu não preciso falar além disso para vocês. Já vi um estudo, hoje eu não consigo mais achar esse estudo, era do próprio fabricante do DIU. E aí, que ele não impedia a fecundação, mas impedia a evolução da gestação. Então, sabe, a gente precisa assim, pensar mais, ter mais conhecimento. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Me digam um ok se vocês entenderam o que eu quis dizer. Porque assim, a gente não pode ficar falando esse tipo de coisa, sabe? E não pelos fabricantes. Os fabricantes nem sabem que eu existo. Mas pelas pessoas, né? É muito complexo tudo isso. Conseguiram entender? Então, assim, a gente tem que... Por isso que nós precisamos de mais informações, sabe? Estudar mais. Ir mais profundo nisso tudo, perceber mais como as coisas funcionam no nosso corpo. Olha só que interessante, né? Muitas ginecologistas não fazem uso de anticoncepcional. Os maridos não dão, ginecologistas não dão anticoncepcional para suas esposas. E por que a gente fica tomando? Sabe? Hormônio masculino. O que a gente está fazendo com o nosso corpo? O que a gente está fazendo com a nossa vida? Então, assim, sabe? Tudo é bem importante. Sabe? Bem importante. A gente precisa ter mais informação. É isso. Quando a gente faz, né? Quando eu faço Vida Consciente, o curso, que é um curso fechado e não aqui aberto, aí a gente vai bem profundo nisso tudo. Aí eu trago esses conteúdos que eu tenho, mas sempre oriento os alunos a usarem isso com muita sabedoria, muito discernimento. Então, o anticoncepcional, tudo isso,
sabe? Bem sério tudo isso, gente. Porque olha só, o que me faz estar no papel de mulher é o momento da minha menstruação. Porque eu tenho tanto problema com a menstruação. Vocês sabiam que o simples fato de vocês terem sintomas para menstruar, dor de cabeça, cólica, sei lá, todas essas coisas que a gente tem, existe um não para o nosso feminino. Por que é tão difícil ser mulher? Por que é tão sofrido ser mulher? Entende? Porque no ato da menstruação é o momento que eu me conecto com o meu feminino. Por que é tão sofrido ser mulher? São as minhas experiências, as emoções que eu trago, as crenças que eu trago em relação ao feminino. E às vezes, em algum momento, consciente ou inconsciente, eu não gosto de ser mulher. Não quero ser mulher, acho que ser mulher é ruim. Em outras vidas, quero ser um homem, se vier em outras vidas. Sabe essas frases que a gente fala? Existe uma negação. Então, todo sintoma para menstruar, existe um não para o meu feminino. Existe um não. E é isso que a gente precisa perceber. E ir mais profundo nisso tudo. Transcender isso, transcender isso, transcender isso. Mara, qual que é a melhor forma de eu cuidar do meu feminino? Faça uma flor da flor. Cuide das suas flores. Cuide das suas flores. Miomas, né? Miomas. Miomas estão muito relacionados a gestações que não puderam vir, a abortos, ou medo de engravidar, ou quero uma gestação, quero muito engravidar. Útero é nosso ninho. Então, assim, o útero tá muito relacionado ao nosso parceiro, tá muito relacionado a filhos. É sempre esse conteúdo, tá sempre nesse contexto. Sempre nesse contexto. Preciso me conectar com o feminino porque sofro muito com a menstruação. Então, assim, Mara, tem muitos sintomas quando eu vou menstruar. Primeira coisa, né? Comece a cuidar de você quando você está menstruada. Sabe, tô com sintoma, não tô bem. Vai deitar, faz um chá, coloca a compressa quente, cuide de você. Cuide de você, mas não que saco que eu tô tendo que fazer isso, que saco, tô menstruada. Ai, que... Cuide de você com amor. Faça isso por você. Tome esse cuidado de ti com amor. E cuide das suas plantas. Tenha flores aí na sua casa. Faça as suas flores das flores, vocês vão ver. O processo de cura vai ser nítido em vocês. Porque uma flor é o feminino. A flor é o feminino. Uma mulher que consegue fazer uma flor, dar flor, ela tá no processo de cura nisso tudo, tá? É maravilhoso fazer uma flor, dar flor. Exatamente isso, é lindo quando nossas flores dão flores. Elas trazem um diagnóstico pra gente de como a gente tá com a gente mesmo. Minha vida mudou quando aprendi a cuidar das flores. Tenho muitas e todas florescem. Linda. Muito bem. Tenho poucas plantas aqui em casa que dão flores. E elas precisam mais de sol. E aqui é meia sombra. Mas todas as minhas plantinhas estão com brotinhos novos. Linda, Isa. Certo? Tenho DIU, melhorou muito meus sintomas de menstruação. Não tenho intenção de tirá-lo. Estou cuidando mais de mim ultimamente. Agora tenho mais plantas em casa. As plantas servem também? Servem também. Exatamente. Certo, gente? Encontro vocês amanhã. Amanhã é quarta-feira. A gente vai falar sobre gestação. Cuidem-se. Cuidem-se. Simplesmente só deixe esses temas assim respirarem aí dentro de vocês, tá bom? Fiquem bem. Amanhã às 16h30 a gente vai falar sobre gestação. Amanhã é quarta, quinta a gente vai falar sobre nascimento. Então, são temas bem importantes, bem relevantes também pra gente estar conversando sobre tudo. Patrícia, ai meu Deus, deixei uma orquídea morrer. Tá tudo certo. Lindas, gratidão por todo o carinho, tá? Tô vendo aqui as mensagens de vocês. Obrigada pelo carinho de vocês, obrigada por vocês estarem aqui. Compartilhem essa live com quem vocês acham importante estar assistindo. E amanhã a gente se encontra para falar sobre a gestação, tá bom? Beijo gigante para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.